Olá, boa noite. Uma mulher foi morta a tiros no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte. O suspeito é o ex-namorado e primo da vítima. Ele havia saído da cadeia horas antes do crime. Uma mulher de 23 anos, mãe de 3 filhos, foi assassinada pelo ex-namorado, de quem ela já estava separada há mais de 3 anos. Detalhe, o homem estava preso e na noite passada, depois de deixar a cadeia, veio até o endereço onde a ex-namorada se encontrava. Jackson Nunes já havia assassinado o ex-namorado da jovem. Marcas dos tiros ficaram aqui na cozinha, na geladeira e também no chão. A informação da irmã de Tardelli é de que a jovem chegou a ser jogada no chão depois de uma coronhada e em seguida levou vários tiros. Ela tinha acabado de chegar da igreja, ele chegou, começou a conversar com ela, ameaçar ela. Na verdade, ele queria o telefone do namorado dela, porque ele queria ligar, ele queria ir atrás. Ela falou assim, eu não vou dar. Ele falou assim, você prefere morrer, então? E já deu nela uma coronhada, ela caiu. Nela cair, ele já pôs o pente na arma e já deu um. Nele deu um, o meu irmão segurou ela. Meu irmão segura nela, ele deu mais um, tipo tiro de misericórdia e saiu. Jackson de Souza Nunes, de 29 anos, cumpria pena pelo crime anterior. Segundo Cláudia, ele insistia em reatar o relacionamento com a prima. A intenção dele sempre foi ficar com ela, assumir o filho dela de outro, sempre foi ficar com ela, mas ela não quis, ela falou assim, eu não quero. O agressor já havia feito outras ameaças. Em todas as descidas dele, ele ameaçava ela. Na última dele, ele deu 2 tiros, a arma mascou. A história da família é cheia de episódios tristes. O pai da vítima de hoje foi um dos maiores traficantes da região, assassinado na frente das filhas. Meu pai morreu no mundo do crime. Meu pai era um dos maiores traficantes aqui, o Tadeu. Então a gente teve uma infância muito conturbada. Isso mexeu muito com a gente. E graças a Deus ela mudou de vida a tempo. E por mais assim que ela teve uma morte assim tão trágica, mas no último minuto da vida dela, ela pensou nos filhos dela. O principal suspeito do crime ainda não foi localizado. A polícia investiga a morte de um homem baleado 13 vezes quando chegava em casa nessa tarde no bairro Calafate, região oeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, o homem, conhecido como Dário, estava com a filha dentro de um carro quando foi abordado por 3 pessoas armadas. A adolescente saiu correndo e se escondeu atrás do veículo, que foi retirado pela perícia. A jovem de 17 anos contou aos militares que os bandidos eram conhecidos do pai dela. Até o momento, ninguém foi preso. Ainda nesta edição, você vai ver que os homicídios sem solução na capital tiveram um aumento de 700%. Hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Você sabia que os centros de saúde de Belo Horizonte ajudam na recuperação dos dependentes? Segundo especialistas, o cigarro é responsável por cerca de 50 doenças. Seu Milton diz com toda a convicção, há 10 meses ele é outra pessoa sem o cigarro. Disposição, mulher hoje fala que eu durmo até demais. Eu dormia 2, 3 horas por noite só e boa. Eu não conseguia andar o tanto que eu ando hoje, com mais facilidade. O motorista fumou por 52 anos. Como estava com problemas de circulação, foi orientado pelo médico a deixar o tabagismo. Ele participou de um grupo motivacional e largou o vício. Algo foi essencial para conseguir. Força de vontade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo ano morrem cerca de 6 milhões de fumantes e ex-fumantes também. Desse total, aproximadamente 140 mil pessoas são aqui do nosso país. E o perigo começa cada vez mais cedo. 21% das pessoas acima de 15 anos já são fumantes. Este médico diz que são cerca de 50 doenças causadas pelo cigarro. 90% do câncer de pulmão, 30% de todos os tipos de câncer, 25% dos infartos do coração, infarto agudo do miocárdio, 25% de AVC, por exemplo, 85% da doença pulmonar obstrutiva crônica está ligada, associada aí ao uso do tabaco. E garante, quem fuma só de vez em quando também corre risco. É risco sim, risco não só para essa pessoa que fuma, mas para as pessoas que estão à volta dela, né? No Dia Mundial Sem Tabaco, a Prefeitura de Belo Horizonte promoveu uma série de atividades na rodoviária para alertar sobre os perigos. Na Secretaria Municipal de Saúde, há tratamento
tratamento gratuito. As pessoas que fumam podem procurar qualquer centro de saúde da capital. Todos eles estão capacitados no que nós chamamos de abordagem breve do tabagismo. Dependendo da dependência, a palavra é essa mesmo, as pessoas então elas são direcionadas para uma abordagem mais orientativa. Quando nós avaliamos, identificamos um grau maior da dependência então dessa substância, elas são encaminhadas para tratamento medicamentoso e participam também de grupos de apoio para a cessação do tabaco. E quem não fuma garante que a vida é bem melhor. Tem mais saúde, graças a Deus. Quem fuma, ao longo da sua vida tem uma redução significativa da sua qualidade de vida e do tempo de vida. Em média, 10 anos da vida são abreviados de quem fuma. A partir de amanhã começa a ser exigido o CRLV, o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo de 2017. Inicialmente, a cobrança é para as placas com final de 1 a 5. O documento das placas com final de 6 a 0 começa a ser exigido a partir do dia 1º de julho. Quem não quitar os impostos para liberação do CRLV, como IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento ou multas pendentes, não recebe o documento atualizado e assim estará sujeito a pagar multa de quase R$300 se for parado em uma blitz, além de perder 7 pontos na carteira. Outra punição prevista é a apreensão do veículo. Um caminhão desgovernado invadiu a garagem de uma casa nessa manhã no bairro Diamante, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o veículo estava sendo usado para a remoção de terra em um lote vizinho. O motorista, ao sair do terreno, teria perdido o controle da direção. Desceu a ladeira e atingiu o muro. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil foi chamada para avaliar a estrutura do imóvel. Está presa a suspeita de furtar celulares e aparelhos eletrônicos em prédios de Belo Horizonte. A última ação dela foi dentro do hospital do Ipseng. Entre as vítimas está uma mulher que havia acabado de dar à luz. A mulher chega à recepção com o braço enfaixado, como se fosse uma paciente. Em seguida, consegue entrar na unidade do pronto-socorro e tem acesso às áreas restritas do hospital. É de madrugada e ela caminha tranquilamente. Quando chega ao andar dos quartos, confere algumas portas que estão trancadas. Repare que ela não está mais com o braço enfaixado. A mulher não desiste, entra em outro corredor e logo esconde um celular na calça, que furtou do quarto de uma mulher que havia acabado de dar à luz. Ela ainda vai até o bloco cirúrgico, dá uma conferida e sai. Depois se depara com um funcionário e decide ir embora. Em seguida, pula a catraca e sai tranquilamente. Quem aparece nas imagens é Alessandra Júnia Mariano, de 29 anos. Segundo a polícia, a mulher que furtou 3 celulares é usuária de drogas, moradora de rua e já cometeu diversos furtos. Perguntada sobre os crimes, ela chora e tenta justificar. Para construir a casa que minha mãe me deixou. Tem meus filhos para criar, eu quero só pagar minha pena e sair para poder trabalhar no serviço e cuidar dos meus filhos. Tá? Você não pensou em trabalhar antes de fazer isso? Eu tentei, meu senhor. Tentou trabalhar e aí? Procurei serviço e aí botou na cara. Chegamos nessa altura porque a gente identificou uma pessoa que estava na posse de um desses celulares furtados. Ele admitiu, teria dito que esse celular ele foi obtido com a investigada. Durante as investigações, a polícia descobriu que a Alessandra teve informações privilegiadas de um ex-funcionário do hospital, que passou a ela toda a rotina da madrugada e como ela poderia furtar os pacientes. De acordo com a delegada, foi pedida a prisão preventiva de Alessandra, porém ela já estava detida por cometer um outro furto. Ela simplesmente falou que o apartamento, que a portaria estava vazia, a porta do apartamento estava aberta, ela entrou e furtou o notebook que estava sobre a sala. Além do ex-funcionário, um comerciante do bairro Taquaril também é investigado como receptador dos celulares. 2 aparelhos já foram recuperados. Ela falou que, como o ex-funcionário não queria devolver os celulares, ela pediu a ajuda desse receptador. Esse receptador foi até a casa do ex-funcionário para intimidá-lo e aí pegou os celulares, pegou um celular de volta. Ela disse que esse receptador chegou até uma vez levar ela para ela praticar um furto para ele. O dono de uma égua furtada em Divinópolis faz apelo para ter o animal de volta. Além de ser o ganha-pão dele, Menina, como a égua é chamada, é praticamente um membro da família. 2 homens chegam de moto e começam a mexer em uma sacola. Depois de um tempo, um deles caminha em direção ao lote.
O motociclista vai para o outro lado da rua e em seguida foge. Logo depois aparece o ladrão fugindo com uma égua que estava no pasto. O furto do animal foi registrado há um mês pelas câmeras de segurança desta casa no bairro Rancho Alegre, em Divinópolis. A égua é do José Luiz e ele está desesperado. É uma grande companheira minha, a égua, sabe? Porque é um animal que eu gosto dela. A égua menina ficava aqui no pasto todos os dias por cerca de 2 horas. Depois ela era levada para uma propriedade que fica nesta mesma rua. José Luiz acredita que os ladrões já estavam de olho na égua, porque eles já vieram preparados. Trouxeram o edredom, que foi utilizado como forro na montaria. A égua menina tem 12 anos, está avaliada em R$3.000 e era companheira de trabalho do José Luiz. A égua também está fazendo falta para os netos e vizinhos de José Luiz. Eu quero que minha égua volte para me andar nela. O furto da égua menina já está sendo investigado pela Polícia Civil, mas ainda não há pistas do animal e nem suspeitos. José Luiz faz um apelo. Eu quero que eles me devolvam a égua, você entendeu? Eu não tenho condições de dar dinheiro para eles. Eu só quero que eles tragam minha égua de volta, ou se não, solta ela num lugar perto de eu achar ela. Eu quero a égua de volta. O cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas levou a Polícia Militar à descoberta de um esquema de falsificação de cachaça. A fábrica clandestina funcionava em uma casa no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte. O local estava bastante sujo, havia muitas tampinhas jogadas no chão. Segundo a PM, o menor contou que ele e o avô falsificavam as bebidas, que eram vendidas até para outros países. Os policiais contabilizaram cerca de 140 garrafas com rótulos, selos e já lacradas, prontas para o comércio. Ainda foram apreendidas 2 porções de maconha e munição. O idoso de 65 anos conseguiu fugir. O jovem foi encaminhado para o Centro Integrado de Apoio ao Adolescente, autor de ato infracional. Foi apresentado hoje pela polícia um homem detido com grande quantidade de cocaína e maconha em Betim. Ele foi detido durante uma operação no imóvel onde funcionava o laboratório de drogas. Cocaína pronta já para poder ser embalada e distribuída. Ácido bórico. Veja maconha, mais maconha. A apreensão foi nesta casa alugada pelos traficantes no bairro Jardim Nazareno, em Betim. Os policiais civis encontraram vários equipamentos usados para refinar e embalar as drogas, que eram formatadas em tabletes. A quantidade era tanta que foi preciso uma Kombi para carregar. 20 quilos de cocaína e 40 de maconha já estavam prontos. De acordo com a polícia, o laboratório de refino de drogas funcionava no barracão há cerca de 2 meses. Quando a polícia chegou, houve troca de tiros e um dos suspeitos morreu. O outro foi preso. Ele seria um químico que estava aprendendo a fazer a mistura da droga. Danilo Emídio de Paula, de 25 anos, não quis falar sobre o crime. Ele tem passagens por tráfico e homicídio, mas estava em prisão domiciliar. O suspeito que morreu foi identificado como Felipe Leonardo, de 26 anos, com passagens por tráfico de drogas e por assalto. Os 2 eram químicos, que é o responsável por virar a droga. Na gíria policial chama virar, que é você pegar uma droga pura e transformar numa droga que não é tão pura, mas que você dá volume para ela. O que morreu, o Felipe, era o principal. Ele estava ensinando outros químicos. Foram 9 meses de investigações. Segundo a polícia, 4 suspeitos de tráfico foram detidos nesse período, mas ainda faltava prender os fornecedores. Daqui a pouco a gente vai falar de um tema bastante comum no dia a dia, a gordofobia, que é a situação em que pessoas sofrem discriminação por serem obesas. Vai também ouvir histórias de quem superou o preconceito. A gente volta já já. Processos demorados e muitas vezes inquéritos sem suspeitos de crimes. Essa é a realidade dentro da polícia e, consequentemente, enfrentada pela justiça. Em Belo Horizonte, o número de casos arquivados envolvendo assassinatos aumentou 700% em 10 anos.
São 7 anos sem a filha e também sem saber quem matou Ana Cristina Santos na época com 27 anos durante um assalto no bairro Jardim Industrial, em Contagem. A gente fica assustado, porque por que não prende? Qual que é a preparação da polícia? Não é nesse caso, em vários casos que você não vê solução, ninguém resolve. Em março de 2010, a estudante e o namorado foram abordados por 4 assaltantes. Ana entregou o celular e dinheiro, mas foi baleada no pescoço. Para a dona Salete, a filha se tornou mais um número numa estatística triste, a de crimes sem solução. De acordo com o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, a Polícia Civil consegue resolver apenas 13% dos homicídios registrados. E geralmente são casos em que se há flagrante ou a autoria já é conhecida, como nos crimes passionais. Nós identificamos que há um forte embasamento em testemunhos, mais em testemunhos de caráter do que testemunhos de fato, e poucas utilizações de perícia e provas mais técnicas. Os dados de 2003 a 2013 mostram que o número de inquéritos arquivados no período aumentou 700%. São mais de 5.100 investigações arquivadas no período por falta de suspeito. Em 26% dos casos havia autoria, mas não provas. Em outro estudo com dados de 2013 de 5 capitais, o CRISP concluiu que Belo Horizonte era mais lenta para julgar processos de homicídios, em média 9 anos e 4 meses, um a mais do que Goiânia, que ficou em segundo lugar. Na pesquisa mais recente, a média foi de 15 anos desde o inquérito até o julgamento. Então, muitos desses crimes já chegam ao tribunal do júri com a prescrição da pena. O tempo que levou para percorrer no fluxo da justiça foi superior ao estimado pela lei, né? Então, a gente tem aí a perda da possibilidade de punir esse autor. Segundo a Polícia Civil, há 47.800 mandados de prisão em aberto no estado, muitos de réus não localizados. A corporação esclarece que utiliza todos os recursos tecnológicos disponíveis e permitidos nas investigações. Justifica a demora e baixa taxa de conclusão de inquéritos pela complexidade e particularidades de alguns casos, como o local e forma como os homicídios ocorreram. E que, em alguns, vítimas e testemunhas não passam informações por medo de represálias. A gente não sabe se eles continuam aí fazendo mal, ou se já morreram, se alguém fez alguma coisa e eles morreram, fica uma dúvida, fica uma interrogação para sempre na cabeça da gente. Uma animação sul-coreana que traz uma versão da Branca de Neve está dando o que falar na internet. A produção do filme Red Shoes and the Seven Dwarfs está sendo acusada nas redes sociais de gordofobia. Na história, a princesa se torna alvo de uma maldição, mas o castigo seria ficar gorda. Ativistas se posicionaram contra a abordagem da obra. Um deles questionou como a peça foi aprovada por uma equipe de marketing e perguntou por que é tão tranquilo comunicar para as crianças que ser gorda é sinônimo de ser feia. Pois é, fora das telonas esse assunto é delicado e grave. São vários os problemas enfrentados pelas pessoas obesas no dia a dia. O principal deles é o preconceito. Gordofobia. Eu acho que é neurose da pessoa, né? Coisa da cabeça, sei. Sei não. O que você me fala disso? Gordofobia é o medo ou aversão de ser gordo. A psicóloga explica que é o resultado do olhar e da atitude dos outros, que se consideram padrão de estética. Não é da pessoa ser gorda, mas o que o outro pode fazer com essa pessoa que tem uma obesidade. A gente entra na questão da história familiar, da história da pessoa, de vida da pessoa, o que ela já passou e que ela sente em relação a isso. E diz que as consequências da gordofobia afetam muito a vida de quem está acima do peso. Isolamento, angústia, solidão, tristeza, depressão. Segundo o Ministério da Saúde, 60% dos brasileiros com mais de 18 anos estão acima do peso. Isso representa aproximadamente 85
82 milhões de pessoas. Aqui em Belo Horizonte, 17% da população está obesa. Rafaela e Silvia sofreram com a gordofobia. Na adolescência, o medo de estar fora dos padrões estéticos trouxe consequências. A principal foi o isolamento. Hoje elas lidam muito bem com a situação, mas o preconceito permanece. Comprar roupa, ir em restaurante, aquilo, pegar um ônibus, no ônibus as pessoas não querem sentar do seu lado, ônibus de viagem. Nossa, várias situações, em festas, as pessoas ficam reparando, inclusive em família também, tem muito preconceito. No meu caso, praia, que eu amo, né? Então, quando você vai de biquíni, então, nossa, gordas de biquíni. As duas mostram que vestir um número maior pode ser a expressão de uma vida estilosa e feliz. Elas criaram o site Das Plus, falam sobre qualidade de vida, moda e promovem um concurso de beleza que é sucesso. E principalmente compartilham a mensagem de que a mulher deve se valorizar, independentemente do peso. Se ela fica pensando assim, eu não vou ser aceita, eu não vou sair de casa, às vezes isso impede até ela entrar no mercado de trabalho, impede de ter um relacionamento amoroso. Esse incentivo à mulher plus size tem dado resultados. A aceitação e o desejo de ir além traduzem uma felicidade que extrapola qualquer detalhe ligado à estética. Felicidade atrai felicidade. Autoestima atrai autoestima. É isso aí. O Jornal da Alterosa termina aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Tchau!